O terremoto que aconteceu em Israel no dia 25 de julho de 2023 provavelmente não se esquecerá por muito tempo. E não se preocupe, não estou falando de um abalo sísmico. As placas tectônicas não mexeram aqui em Israel, não pelo menos no dia 25 de julho. Não houve aquela tragédia, de terremotos, não. Estou falando de um terremoto político, uma metáfora onde a sociedade israelense tremeu, porque no dia 25 de julho, o governo de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, conseguiu aprovar a lei no parlamento que se chama a prevalência ou a supremacia do sentido comum. É uma cláusula que reduz a autoridade do poder judicial em Israel. Provavelmente você deve ter assistido nos noticiários, nas redes sociais, as enormes manifestações já durante 30 semanas praticamente, de um lado e de outro em Israel, que divide a sociedade israelense de uma forma poucas vezes visto na história. Nos próximos minutos, eu vou tentar fazer um pouco de ordem sobre quem está lutando contra quem e por quê. Aqui, Ariel Horovitz, diretor da Moriah International Center, uma instituição israelense que desenvolve programas de turismo acadêmico aqui em Israel, em cooperação com a Universidade Hebraica de Jerusalém, e também desenvolvemos cursos online através de nossa plataforma de cursos e documentários online, Moriah College. Então, se você quer aprender sobre a história dessa Terra Santa, desde os tempos bíblicos e até nossos dias, você tem que ser assinante de nossa plataforma online. Dito isso, vamos começar agora sobre o que está acontecendo aqui em Israel. No dia 25 de julho, então, aconteceu aquele terremoto político, quando o parlamento, com a maioria do governo de coalição liderado por Netanyahu, conseguiu aprovar a mudança de uma das cláusulas centrais da justiça israelense, o sistema judicial israelense. Estamos falando da cláusula da supremacia do sentido comum. E vou explicar o que significa essa cláusula. Essa cláusula significa que, por exemplo, se o nível político, ou seja, os ministros, o primeiro-ministro, políticos, querem decidir determinada decisão, o Poder Judicial, até o dia 25 de julho, podia dizer: parem por aqui. Isso não é constitucional, mesmo que não tenha Constituição em Israel. Isso não responde ao princípio da supremacia do sentido comum. E vou dar um exemplo. Vamos supor que, de repente, eu tenho um amigo no governo e ele decide, por seus interesses, que eu tenho que ser ministro da Defesa de Israel. Agora, pessoal, com todo respeito, eu não tenho condições de ser ministro, menos ministro da Segurança. Primeiro, não sou político, não tenho experiência em estratégia militar, em defesa, então é claro que eu não estou capacitado para ser ministro de Defesa. Agora, aí a justiça podia vir e dizer: um segundo, isso não tem sentido comum, não é razoável. Então, a justiça podia, até o dia 25 de julho, parar essa nomeação de uma coisa que não faz sentido. Agora, vamos a um exemplo concreto que aconteceu na realidade. Quando o governo de Netanyahu entrou no último governo, subiu no poder, ele decidiu que o ministro da Fazenda, ou seja, aquele que tem acesso ao caixa do Estado, seja um político bem já experimentado chamado Aryeh Deri. O problema é que Aryeh Deri já foi no passado condenado a 2 anos de cadeia. Por quê? Por roubar do caixa público. Agora, Netanyahu quis nomear Aryeh Deri a esse cargo. O que aconteceu? Veio a justiça e disse: isso viola o princípio da supremacia do sentido comum. Não pode ser
que uma pessoa que já foi condenada no passado por corrupção seja responsável do dinheiro do país. E a justiça se interviu nessa questão e parou essa nomeação do ministro Arie Deri, que hoje em dia não é ministro, mas provavelmente ele vai voltar. Agora, isso significa, então, o princípio da supremacia do sentido comum. Agora, quem está brigando e por quê? Vamos ver que lados temos nessa briga. Por um lado, temos as pessoas que apoiam o governo de Netanyahu, que quando começou seu último mandato, em novembro de 2022, veio com a proposta de fazer uma reforma nessa cláusula. Para quê? Para tirar essa autoridade que o Poder Judicial tinha até o dia 25 de julho. Então, aqueles que estão a favor dizem, pessoal, o Poder Judicial se mete muito nas decisões da política. Se o governo foi eleito pelo povo, por que um grupo de juízes tem que ter aquele sentido comum, que é uma questão subjetiva, e decidir melhor que o ministro ou que o primeiro-ministro? Então, aqueles que apoiam dizem, temos que fazer essa reforma. Não é justo que juízes se metam o tempo todo em decisões políticas de um governo escolhido pelo povo. Do outro lado, temos aqueles que se opõem ao governo de Netanyahu e dizem, espera aí, nós somos uma democracia liberal, uma das grandes democracias do mundo. No momento que o Poder Judicial perde essa autoridade de evitar situações que podem levar à corrupção, que podem levar a decisões que não são razoáveis, que não têm sentido comum, então o sistema de controle dos políticos através do Poder Judicial se perde. Agora, a priori, vocês podem pensar que é uma questão técnica, tipo, é verdade, né? Aqueles que estão a favor de entrar dizem, espera aí, o Poder Judicial se mete muito, o povo escolheu um governo, então o governo tem que governar de acordo à vontade do povo. Tem certa lógica. Também tem lógica quando do outro lado dizem, não, espera aí, como o único sistema de controle dos políticos, e eu acredito que eu não tenho que explicar o que acontece em muitos países do mundo quando os políticos têm o poder. Não pode levar a querer nomear amigos, a corrupção, a esconder todo tipo de coisas, né? Isso já é conhecido não somente em Israel, no mundo inteiro. Então, nós vamos perder esse caráter de país que quer ter um controle sobre os políticos. A priori, como já disse, você pode pensar, uma questão técnica. Vamos conversar as duas partes, vamos chegar a um acordo. Só que detrás disso se escondem coisas muito mais profundas. Por um lado, aqueles que apoiam o governo de Netanyahu, que é uma direita que vai para uma direita extrema, religiosa, eles dizem o seguinte, durante décadas nós fomos discriminados, fomos segregados, maltratados, é o que eles dizem. Então agora chegou nossa vez de corrigir toda essa discriminação que sofremos no passado. Então, por isso, agora nós vamos fazer essas reformas, vamos criar leis, porque somos maioria no parlamento. Mas também vocês sabem que em democracias do mundo inteiro, democracia não é apenas o governo da maioria, mas governo da maioria respeitando as minorias. E por outro lado, aqueles que estão em contra dessa mudança da lei de supremacia do sentido comum, estão dizendo assim, Israel é uma democracia liberal, com um grupo que está no governo de religiosos, que a maioria são partidos religiosos. Netanyahu pertence ao partido Likud, que historicamente, e agora com dúvidas, era um partido liberal de direita. Só que agora muitos religiosos também entraram no Likud, além de estar aliados com partidos religiosos. Então, a oposição a esse governo argumentam que é o fim da democracia, vai a ser mais uma teocracia ou orientado a uma teocracia, e temos medo que comecem restrições às liberdades e que venha uma imposição de leis que têm por objetivo a questão religiosa judaica, de impor regras
que a maioria laica do país, que a maioria realmente é laica aqui, não iria aceitar. E também tem muitas frustrações do passado, tem questões ideológicas, tem muitas coisas que não é apenas a reforma judicial. Eu vou dizer mais, tem um consenso que o sistema judicial tem que ser reformado. Mas como? Com consenso e não apenas um lado atropelando o outro, como dizem na oposição. O que vai acontecer a partir do dia 25 de julho, e hoje estou gravando sendo hoje, dia 26 de julho, é incerto. Não sabemos, mas ainda a tensão continua e esperamos que se resolva de uma maneira pacífica. Se vocês gostaram desse conteúdo, então vocês podem fazer like aqui, uma curtida, comentar, assinar o nosso canal de YouTube, aqui também nossas redes sociais, no Instagram, em Facebook, e também compartilhar com seus amigos. Também não esqueça de acionar seu sininho para que você tenha um lembrete sobre todo o material novo que vamos estar gravando aqui diretamente de Jerusalém. Então, pessoal, muito obrigado aqui de Jerusalém e a gente se vê nos próximos vídeos.